Uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo apresenta o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção Pastor Edival Pisoni. Apresentação Irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo grandemente nossas vidas. Com os olhos da fé eu contemplo anjos descendo e subindo para levar nossas orações. Uma boa noite a todos. Que Deus continue abençoando a cada um. Estamos começando mais uma madrugada com Deus. Pela graça, estamos aqui. É um privilégio poder mais uma vez estar levando esta palavra ao nosso amado e querido ouvinte que está acompanhando nesse momento através das ondas amigas da emissora Rádio Mais Alegria. É um prazer estarmos aqui. Temos ali o nosso amigo Alessandro, que está nos acompanhando, nos ajudando ali na mesa de áudio. Sempre está colaborando com a programação, que Deus abençoe também. E é um prazer, então, entrar no teu lar, no teu trabalho, onde você estiver, para compartilhar das bênçãos de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Ulisses Hidalgo. E o irmão Zé está conosco para nos auxiliar na programação, atendendo os telefonemas. Se você desejar ligar para a rádio, através do telefone 3209-4755, está aberta a linha para você ligar, 3209-4766. Se você quiser pedir oração, seja o que for que você esteja precisando, nós queremos colocar o teu nome na oração. Cremos que Deus pode abençoar a tua vida. Também esclarecer alguma dúvida, questionar, você é livre para expressar o teu pensamento e mediante aquilo que nós pregamos, nós queremos também explicar para você, de acordo com a Escritura, com a Bíblia. O nosso compromisso aqui, como eu sempre vos falo, é com a Bíblia. Não temos nenhuma ligação com denominação ou organização, nós pregamos a palavra de Deus. E o nosso compromisso é com a palavra, a Bíblia. A Bíblia Sagrada é aquilo que nos dá firmeza para caminhar. Então, nós estamos aqui para levar para você nessa noite, mais uma vez, através desta programação, palavras de vida eterna. Palavras que possam alcançar o teu coração, a tua alma, e que você possa ser abençoado nesta noite. Eu quero começar... Quero falar para você nesta noite através da escritura de Marcos, capítulo 8, no versículo 34, aonde Jesus disse assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Um questionamento, Aquela pessoa que quer ganhar a sua vida, ela tem que perder, porque ganhar é viver para Cristo. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, através dessa escritura, meu amado ouvinte, eu quero começar, e nós estaremos comentando nesta noite, mais uma vez, no tema atitudes. Atitudes de um cristão. Atitude que te leva a servir a Deus e a ter a tua vida preparada para o arrebatamento ou para a hora em que você for chamado para se apresentar diante de Deus. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, porque se soubesse era fácil. Tal dia
eu tenho que partir desta vida, então eu vou pecar até tal hora e depois eu me arrependo e depois eu sirvo a Deus aquele restante que me resta, então estarei bem. Mas ninguém sabe a hora que você vai ter que chegar na presença de Deus, quer dizer, fechar o olho aqui na terra, ter que ir para o caixão. Ninguém sabe o dia. Então nós temos que viver como se fosse agora a nossa hora. Estarmos preparados para encontrar com Deus, porque assim como a matemática humana é exata, também a matemática de Deus é exata. A Bíblia realmente ela é o que Deus deixou para nós. Então pense nessa noite, amigo, o que você está fazendo, qual a atitude que você está tomando em relação ao Evangelho, à Bíblia, aos ensinamentos que Jesus Cristo deixou. Porque aqui ele disse, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Então, na verdade, nós temos que, como cristãos, não nos envergonhar de dizer que somos cristãos e não somente dizer com palavras, mas o que mais pode falar é nossas ações, nossos exemplos. Palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então nossos exemplos que deixamos aqui na terra, eles devem ser um legado que possa promover aquelas pessoas que te olhem, que me olhem, que possam dizer, ali realmente há um cristão, ali há uma cristã, ali há uma pessoa que serve a Deus e que está indo morar na glória quando Cristo voltar. Vamos ouvir um hino nesse momento e depois estaremos continuando com a programação. Gelson Rufino estaremos ouvindo. E que Deus... Podemos ouvir então da Amanda, né? Primeiramente, depois estaremos ouvindo o Gelson Rufino também. Que Deus abençoe então no nome do Senhor Jesus Cristo. Pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço
É quando a vitória não chega e se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos então, mais uma vez, com a programação, o encontro com a palavra. Este programa que tem o único objetivo de levar uma palavra ao teu coração, a palavra que vem direto do coração de Deus para o teu coração. E eu quero dizer para você que você pode entrar em contato conosco no 3209-4755, 3209-4766. Você é nosso convidado especial para estar nos ligando, entrando em contato conosco. Eu também tenho o meu WhatsApp, é o 99681-2739. 9681-2739. Então você pode entrar em contato, fazer o teu pedido de oração. E nessa noite nós estamos falando sobre atitudes. E a atitude que Jesus Cristo falou aqui em Marcos 8, versículo 34, é a respeito de você negar a si mesmo, negar ao teu próprio eu e seguir a Ele. Você não consegue servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Mas qual é o lucro? Qual é o ganho? E que você possa analisar nessa noite e ver qual é a tua atitude. Abraão teve uma atitude de seguir o chamado de Deus. Quando foi chamado lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão para se apartar de sua parentela e ir para uma terra que ele mostraria para Abraão. Eu gostaria de dar agora a oportunidade para o Monziel estar conversando um pouquinho também sobre isso, sobre a atitude de pessoas realmente que tomaram a palavra de Deus e tiveram uma vida
feliz com Deus, tiveram um destino maravilhoso, mesmo que ao olhar humano, muitas vezes você diz assim, não, mas não foi tão bom. Mas veja que a Bíblia se refere a Abraão, lá em Hebreus capítulo 11, a tantos heróis da fé, que se você olhar, ele fala de Abel, quando Abel foi morto por Caim, porque teve uma atitude de oferecer um sacrifício que Deus se agradou. Abel ofereceu o sacrifício que Deus se agradou. Era um sacrifício um tanto... parecia algo assim feio de se olhar, a morte de um cordeiro. Mas veja que Deus se agradou e ele morreu por aquilo. Caim perseguiu Abel e matou. Porque na verdade, Caim era da semente do maligno. Caim não era filho de Adão. Caim era filho da serpente. Ele era da semente da serpente. E ele não amava, ele não tinha amor em seu coração, a ponto que ele invejou o seu irmão porque Deus aceitou a oferta de Abel. Mas veja que lá em Hebreus 11, Deus fala, através do ministério de Paulo, que Abel ofereceu um sacrifício melhor a Deus. Então, mesmo que muitas vezes parece que não é tão... mas a perseguição é tanta para o povo de Deus, servir a Deus é tão perseguido muitas vezes, taxado como pessoas esquisitas para o mundo, mas o que importa é que Deus está vendo e Deus é que está assinando embaixo daquilo que você está fazendo. Então, meu irmão Osiel pode falar sobre isso nessa noite um pouquinho? Atitudes que você possa ter nessa noite, então, a tua oportunidade, meu amado ouvinte, de analisar a tua vida. Qual atitude você está tomando em relação à palavra? Isso é muito importante, irmão Ulisses, porque a atitude de hoje é o que vai ter o resultado numa vida futura, numa vida na eternidade. A atitude de hoje é o que vai te guiar à eternidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui de Enoque. A Bíblia diz aqui em Gênesis 5, no capítulo 24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém e gerou... Não, isso aqui é antes. E andou Enoque com Deus. Então aqui, falando de Enoque, né, que já passou para Metusalém. Enoque andou com Deus, ele tomou a atitude de andar com Deus. Então o que a gente pode perceber aqui? E Deus para si o tomou. E podemos ver outros na Bíblia que também Deus o tomou na carruagem de fogo. Foi Elias, né? Isso. E podemos ver que essas pessoas decidiram levar a sua vida com Deus. Eles viveram eles não viveram para si. Podemos ver Paulo também, um personagem na Bíblia, que ele não viveu para ele mesmo. Ele viveu para Cristo. Agora eu quero ler aqui também em Efésios 2. Em Efésios 2, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então não é algo que a gente faça, é Deus que fez, Jesus fez por nós e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não era essa parte que eu queria ler, mas deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui o propósito, fé. Então podemos ver, irmãos, que a nossa atitude nos dará uma eternidade. A nossa eternidade depende da atitude de hoje. Apesar de que a salvação é de graça, apesar de que nós não vamos conquistar a salvação pela nossa habilidade ou mérito, né, irmão Zé? Habilidade ou mérito, né, irmão Liz? Isso, me ajuda um pouquinho aí. Mas
apesar de Cristo morrer por nós e nos dar isso de graça, nós temos que ter a nossa atitude com Deus. Porque Paulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus Cristo, o que aconteceu? A atitude dele mudou. Então, meus irmãos, o que nós precisamos simplesmente é nos entregar e ter esse encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso príncipe da paz, Deus forte. Muitos não podem reconhecer Jesus Cristo como o grande e poderoso Deus, mas é o que a Bíblia nos ensina. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus que se fez carne, que desceu da eternidade e habitou num bebê. Esse era o grande e poderoso Deus. Ele é tão grande que enche céus e terra, e ele esteve ali num frágil bebê. E muitos não reconheceram. Podemos dizer, a maioria não reconheceu. Então a atitude, Maurício, você perguntou sobre a atitude, né? Podemos ver que Enoque, ele tomou a atitude de viver com Deus. Ele não vivia com as coisas do mundo. Com certeza, quando ele levantava pela manhã, o primeiro pensamento dele era Deus, era refletir sobre o que Deus fazia por ele, porque ele andava com Deus, né? Ele andava com Deus. Andar com Deus é realmente ter companheirismo com Deus, é viver para Ele. Veja que Abraão, o maior exemplo, né, que temos na Bíblia, inclusive nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a descendência de Abraão, aquela descendência que Deus prometeu, e a Isaac, ele era a descendência sombra, não era aquilo que Deus tinha prometido, a semente de Abraão, mas Cristo, ele é realmente a semente que Deus enviaria, e veio da linhagem de Abraão, mas Abraão teve que tomar uma atitude de fé. Ele morava em Ur dos Caldeus, e quando Deus chamou ele em Gênesis 12, ele sai do meio da tua parentela. Então, na verdade, nós sabemos que aqui fecha plenamente, como nós lemos aqui, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Abraão teve que perder o que ele tinha lá em Ur dos Caldeus. Quem sabe ele era uma pessoa bem vista lá, quem sabe ele era uma pessoa que tinha muitos bens lá na Babilônia, mas Deus chamou ele para se separar da incredulidade, da idolatria, uma terra pagã, uma terra que adorava ídolos, uma terra que tinha tantas coisas, era a Babilônia. Mas Deus chamou Abraão dali mesmo, e Abraão teve que tomar a sua decisão, e nós também somos chamados para tomar a nossa decisão. A nossa vida, irmãos, ela é feita de escolha. Nós temos que tomar uma escolha, cada dia temos que tomar a nossa escolha. É verdade. Vou sair de manhã hoje, eu escolhi em permanecer servindo a Deus. Quer dizer, eu vou sair hoje de manhã, vou ir trabalhar e vou voltar, e pela graça de Deus eu quero servir a Ele. Eu não vou trair o meu próprio pensamento, não vou levar a minha alma a pecar contra Deus. Davi falou isso: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas quantas pessoas que saem de manhã e ao voltar para casa eles já traíram a esposa, eles já traíram a família, e tantas coisas que acontecem no dia a dia, que eles estão cada vez pior afundados no pecado. Então a nossa vida é feita de escolha. A primeira vez que a pessoa pega um cigarro e para fumar, ela tem que escolher aquilo. Tem que fazer força para... Ela tem que tomar uma decisão, né? E a nossa vida então é feita de escolha. Então por isso que Jesus falou aqui, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é um chamado que Deus tem para nós, é um chamado que Deus tem para cada um, mas tem que negar a si mesmo, tem que negar o seu próprio prazer, tem que negar a sua própria escolha natural. Deus deu um livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio nós temos que escolher o que é melhor. Maurício, aqui eu achei aquilo que eu queria ler. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Esses são os frutos da carne. Ainda tem mais ainda: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. As coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a atitude de seguir os frutos da carne, a pessoa vai perder a vida eterna. É exatamente aquilo que eu falei antes, só que aqui. E aqui, ó, o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quer dizer, vai negar a si mesmo, vai crucificar a sua carne nessas paixões. É isso, né, irmão Ulisses? Isso, com certeza. É que a Bíblia fecha uma coisa com a outra, né? Você vê, Paulo ele veio pregando em Gálatas 5, falando sobre as obras da carne, os frutos do Espírito, e aqui Jesus Cristo já tinha falado que aquele que quer seguir a ele tem que negar a si mesmo, negar a obra da carne, né? Então essa é a linha, quer dizer, qual escolha, qual atitude temos que seguir? Não pense, meu amado ouvinte, que vivendo a vida que você quiser viver de qualquer maneira, que você vai para o céu. Isso é um evangelho barato que estão pregando aí, que Deus só quer o coração. Não, Deus quer uma vida vivida. Deus quer a tua vida perto da palavra, vivendo perto do sol. Vamos ouvir mais uma canção, Gelson Rufino, e vamos continuar com a programação, e Deus vai estar nos abençoando nessa noite. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte
o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar, muitas vezes não consigo. Graças a Deus. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Cada cristão, ele teve uma oportunidade um dia de se encontrar com Deus, mas na vida pregressa, né, anterior, foi uma vida muitas vezes terrível, mas teve uma oportunidade e basta uma atitude nossa. Se você olhar para a Bíblia, quantos exemplos nós temos? Quando Bartimeu, eu estava pensando, irmãos, em Bartimeu, era uma vida cego, não podia enxergar, e a história conta que ele tinha oferecido ainda as suas rolinhas que ele ganhava o sustento por causa que a sua esposa ficou doente, ou sua filha, e ele deu as suas rolinhas para sacrificar, porque ele havia prometido a Deus atitudes. Sim. E depois, quando a sua esposa adoeceu, ele também deu o seu cordeiro que guiava ele, que era os olhos dele, e ele ficou sem ter então como ser guiado. Mas quando passou Jesus Cristo um dia lá em Jericó, e falaram para ele que ali passava o Messias, ou Jesus Cristo, o Nazareno. Irmão Ulisses, e ele foi tentado, ainda não, eu compro um cordeiro novo para ti, eu compro um cordeiro e tu fica com esse. Ele foi tentado a não fazer o seu voto, né? Conforme ele tinha dado no coração, não, mas eu prometi esse cordeiro, né? A história conta no livro de José que foi assim, desta maneira. Ele ofereceu o cordeiro, o sacerdote disse: não, eu vou comprar um cordeiro para você, esse aqui é o teu olho, Bartimeu. Ele disse: não, esse aqui foi a minha promessa. E a Bíblia fala que nós temos que cumprir os nossos votos. Se você vai votar alguma coisa para Deus, então cumpra aquilo, porque é melhor você não votar
do que votar e não cumprir. Bem assim. E quantas pessoas têm votado que vão servir a Deus, mas na primeira esquina, na primeira prova já desiste, já não cumpre o voto, já esquece, já está realmente... Agora, Bartimeu, quando teve a oportunidade, ele teve uma atitude muito tremenda ali, ele gritou, ele se desesperou, ele foi em busca do objetivo dele e alcançou, né? Então são tantos exemplos que nós temos. A própria Rebeca, né, quando teve a oportunidade de ser esposa do filho de Abraão, quando Eliezer foi levar aquelas boas novas, chamar alguém, encontrar uma esposa para Isaac, ela teve que escolher, teve que tomar uma atitude de seguir o mensageiro Eliezer e encontrar com Isaac, ao qual ela não conhecia, mas ela viu que as palavras de Eliezer, o que ele trouxe de presente, mostrava que Isaac era um homem que era bem sucedido, que era realmente alguém que tinha condição de sustentar ela, né? Então nossa vida é feita de escolha, e o que nós escolhemos hoje vai refletir naquilo que vamos ser lá no futuro, né? Mas eu quero colocar a participação do pastor Joelso também, em um áudio que ele gravou e mandou, e fala sobre as doutrinas bíblicas. São 6 minutos, e depois estaremos ouvindo mais uma canção com Jair Pires, e então nós estaremos continuando aqui com a programação, e queremos que você possa ser abençoado, e você que queira deixar o teu pedido de oração pela live da rádio mesmo, ou pelo telefone, participar em ligação, você está livre para participar. E não te esqueça, nossa igreja está localizada na rua Vitor Meirelles, número 60, no Jardim Dourado, Palhoça. Então, você é nosso convidado para estar nos cultos que são realizados todas as quartas-feiras às 20 horas, nos sábados às 19 horas e aos domingos às 17 horas e 30 minutos. Vamos ouvir então o pastor Joelson lá de Balneário Pissarras. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia do Senhor, falando de coisas maravilhosas, falando da palavra do Senhor. Venho mais uma vez através desse áudio chamar você a meditar nas Escrituras. Poderia Paulo pregar em sua igreja? Poderia ele ministrar no púlpito, a qual seu pastor, a qual o ministro de sua igreja prega? Poderia ele conversar com você concernente às coisas que ele escreveu nas 14 epístolas? E essa pergunta eu faço e peço que você consulte sua consciência e pense sobre isso. Com amor eu lhe falo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo nas águas. Paulo nunca creu em uma trindade. Trindade é sim uma doutrina pagã. Essa doutrina, chamada Santíssima Trindade, que é uma doutrina pagã politeísta, que foi elaborada no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo,
por 318 bispos e dada como dogma da Igreja Católica em 381 depois de Cristo, dizendo que Cristo é a segunda pessoa da suposta Trindade, sendo que a Bíblia nunca disse isso, Paulo nunca disse isso, Pedro nunca disse isso. A Bíblia aponta para Jesus Cristo como único Deus e todo-poderoso. Na Epístola de Judas, no versículo 4, a Bíblia diz: porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único e dominador, nosso Jesus Cristo. Aleluia! Eu creio que se você segue a doutrina da Bíblia, Paulo poderia pregar na sua igreja. Eu creio que se não há uma mulher pregando no púlpito da sua igreja, Paulo poderia pregar na sua igreja. Eu creio que se há um batismo na sua igreja, não um batismo trinitariano, um batismo com títulos, mas um batismo no nome, que é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra, Paulo poderia pregar na sua igreja. Eu creio que se você não crê em três pessoas distintas na divindade, mas se você crê em um Deus com três manifestações, Paulo poderia pregar na sua igreja. Eu creio que se na sua igreja você não come pão de padaria com fermento, que simboliza o pecado, mas você come um pão asmo, e se na sua santa ceia há vinho puro, não suco de uva, Paulo poderia pregar na sua igreja. E se a santa ceia completa na sua igreja também acompanha lava-pés, eu creio que Paulo poderia pregar na sua igreja. Aleluia! Paulo condenou mulheres pregadoras. Ele disse: não permito que a mulher ensine nem use de autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Paulo também disse em 1 Coríntios 14, versículo 34, que não era permitido as mulheres falarem na igreja, mas se quisessem aprender alguma coisa, interrogassem em casa os seus próprios maridos. E ele chega a dizer que se alguém é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que ele escreveu eram mandamentos do Senhor. Poderia ele pregar na sua igreja? Aleluia! Venha para a verdade da Escritura, meu irmão. Nasça de novo. Nasça de novo. Se batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Mude de vida. Receba esse nome, sobre o qual nome se dobra todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, nome a qual todo principado se sujeita, nome a qual é curada as enfermidades, nome a qual tudo se dobra, nome que perdoa pecado, é o nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, abençoa todos que ouvem esse áudio, que o Senhor venha abrir o entendimento da graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu comparo a vida do homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa
Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar, muitas vezes não consigo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, né? Que Deus abençoe o pastor Joelson, esse homem que Deus tem levantado para ajudar o seu povo. E ele está ajudando ali na obra em Balneário Camboriú e na região. E é um amigo nosso e sempre está enviando áudios. E hoje eu coloquei um áudio que fala realmente da palavra, algo sobre a Bíblia, que nos ensina, que nos mostra que a Bíblia ela é feita para nós seguirmos, para nós olharmos para a palavra e tomarmos a atitude correta. Será que Paulo podia pregar hoje, né, na igreja que você está indo, congregando? Porque ele disse, né, que se algum, mesmo que um anjo do céu viesse e anunciasse outro evangelho, que seja anátema. O que é anátema? É maldito. Que Deus possa realmente colocar o teu coração na palavra. Eu gostaria de ler aqui um conteúdo para você, amado ouvinte. Eu quero também cumprimentar a irmã Cecília, que está ouvindo e ligou para a rádio pedindo oração pela família. Estaremos orando depois. Que Deus abençoe a irmã Cecília e a cada ouvinte que está através do rádio. Quem sabe você está trabalhando, mas que você faça desse momento um momento para você se aproximar de Deus. E muitas vezes a atitude de hoje das pessoas é querer manter a modernidade, e por esse manter a modernidade tem levado a muitos pastores a cederem, a dizerem assim: temos que ceder para essas pessoas, porque se nós não colocarmos aquilo que eles querem, eles vão deixar de vir à igreja. E então começam a deixar as cercas caírem, e aí os bodes começam a entrar e as ovelhas vão saindo. Porque na verdade o que segura uma pessoa no evangelho não é você liberar, amado ouvinte, ou um pastor que esteja ouvindo, algum obreiro, não é liberar as coisas modernas e entrar na igreja que vai segurar a pessoa, não. O que segura a pessoa é a eleição, ao qual Paulo fala em Efésios, capítulo 1, que Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que vai segurar é essa eleição, esse chamado da palavra, para colocar você realmente seguindo o evangelho. Não é eu liberando as coisas modernas para dentro da igreja que vai segurar. Pode segurar o número de pessoas, mas na verdade cristãos verdadeiros, eles são seguros porque eles amam a Deus, eles amam a palavra. Quando Elias estava
apavorado na caverna, que ele tinha ido lá no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal, ficaram até o meio-dia clamando para Baal e Baal não respondeu porque Baal não era Deus. Então Elias colocou ali o holocausto e preparou o altar e clamou a Deus e disse: Senhor, responda com fogo para provar que o Senhor é Deus. E quando ele falou aquelas palavras, Deus desceu fogo e lambeu até a água que estava feita aquela vala em volta do altar e queimou todo o holocausto, sacrifício, provando que Deus é Deus. Mas você vê que depois daquilo Elias ficou apavorado com o que Jezabel tinha prometido para ele. Ele foi para a caverna e Deus falou com Elias e ele disse: como que eu vou estar? Somente eu fiquei, mataram os teus profetas, mataram os cristãos, vamos assim dizer, né? Os filhos de Deus foram mortos, perseguiram. Só eu fiquei agora, o que vou fazer? Aí Deus falou: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram ao que Jezabel está querendo. E Deus nesta era, meu amado ouvinte, mesmo que todos se voltem contra a palavra genuína, Deus terá ainda pessoas que amem o Evangelho, que queiram realmente o puro Evangelho, inadulterado Evangelho, antiquado da palavra, aonde está realmente colocado as doutrinas, as bases, como Paulo disse: eu coloquei o fundamento. Que fundamento Paulo colocou? O fundamento do batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, o fundamento em que o homem deve amar a sua mulher e a mulher deve reverenciar o seu marido. Aonde está tudo invertido muitas vezes hoje os valores? Aonde Paulo ensinou que a mulher não deve pregar, a mulher não deve ensinar na igreja. Paulo colocou esse fundamento, mas muitos têm deslocado essas coisas e dito: não é desta maneira, e tem invalidado os fundamentos que Paulo tem colocado. Mas Paulo disse: veja como você vai edificar sobre esse fundamento. Se você colocar a palavra de maneira errada, deslocar a palavra, não vai dar certo, amado ouvinte. Não tem base na Escritura para uma mulher pregar o Evangelho. Paulo disse que lá no princípio já a mulher pecou, a mulher caiu e perdeu o direito. Ela era coigual com Adão, mas Paulo disse que ela perdeu o direito porque a mulher caiu. Então veja que Paulo colocou o exemplo, mas hoje o que acontece é que por causa da modernidade as pessoas querem fazer as coisas da maneira que elas pensam: eu quero ser moderno. E muitas vezes começam a criar idolatrias, mas você fala assim: não, mas eu não sou católico para adorar ídolos. Mas veja, idolatria não consiste somente em adorar um ídolo de madeira ou de ferro, o que quer que seja. Idolatria consiste muitas vezes, amado ouvinte, quando nós fazemos dos nossos automóveis o nosso ídolo. Quer dizer, você coloca acima de qualquer coisa o teu automóvel, ou a tua roupa, ou as coisas que fazemos, nós colocamos como ídolos. Qualquer coisa entre você e Deus é um ídolo. Às vezes fazemos ídolos da nossa igreja. Você coloca acima de Deus a tua igreja. Mas a minha igreja diz isso, mas meu pastor diz isso. Mas o que Deus diz na Bíblia, como que fica, meu amado ouvinte? Deus é o único que deveríamos adorar. Quando Israel estava naquela condição, Acabe, a nação inteira era governada, é claro, pelas regras e normas de seu rei, e o rei havia dito que tudo estava bem e era moderno. Acabe e Jezabel haviam tido um casamento onde Acabe já transgrediu a lei de Deus, casou com uma pagã, e ali o pecado entrou e reinou em Israel, e Israel teve duras penas por causa daquilo. Pela palavra de Elias, 3 anos e meio de seca. Não choveu sobre a terra de Israel por 3 anos e meio. Havia morte, havia tantas coisas terríveis. E as pessoas queriam ser modernas. E nós hoje queremos ser modernos. Você poderia ligar sua televisão e ver uma mulher fumando um cigarro dizendo: seja moderno, use tal e tal cigarro. A próxima cena é bebendo uma cerveja e dizendo: seja moderno, beba tal cerveja. Bem, nós não queremos ser modernos.
queremos ser cristãos. Esse é o teu desejo, amado ouvinte? Ser cristão ou ser moderno? Qual é a atitude que você está tomando nessa era? Bem, não é a tendência modernista que estamos tentando acompanhar, mas voltar para as velhas linhas da palavra de Deus como cristãos e viver como homens e mulheres deveriam viver segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Temos que viver da palavra, mas quando você prega a palavra hoje, muitos falam, não, é uso e costume. Isso foi para o tempo de Paulo, mas Paulo mesmo escreveu em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como que vamos invalidar a palavra de Deus, dizer que isso é uso e costume? As mulheres andaram honestamente, isso é o que a Bíblia fala, que as mulheres devem estar ataviadas com trajes honestos. Você pensa que estar honesto dessa maneira que as mulheres estão andando hoje é honesto? Quando um homem passa por ela, não tem como não ver a forma do seu corpo. Isso não é ser honesto. Vão para as praias, estão ali como nuas. Isso não é honestidade, não. Mas estão dizendo, não, isso é modernismo. Não, isso é a era em que Jesus falou que seria nos dias de Noé. O que havia nos dias de Noé é o que está havendo hoje. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E o problema não é somente no âmbito, no mundo, não. É que tem entrado pelas igrejas, onde pastores casam, trocam de mulher e ainda continuam pregando o evangelho. Isso não é coisa de se fazer como cristão. Mas pregar um evangelho desse faz você muitas vezes desligar o rádio e dizer, eu não vou ouvir uma palavra dessa, isso é muito antiquado. Não, isso é a palavra de Deus, amado ouvinte. Isso é o que Paulo pregou. E se Paulo viesse na tua igreja hoje e visse o que está acontecendo, ele ficaria horrorizado com o que estão falando aí nas igrejas. Mas o que é ser moderno? É invalidar a palavra. Mas hoje queremos ser modernos como eles eram. E o governo endossa isso. E assim o governo endossa isso hoje. Bem, há poucos anos, 25 anos atrás, 50 anos atrás, se uma mulher andasse pelas ruas vestida como elas se vestem agora, eles a colocariam na cadeia. É atentado ao pudor, mas parece que as cercas caíram. Até um tempo havia ainda a lei do atentado ao pudor, mas hoje anda de qualquer maneira. E falar o evangelho é antiquado, mas veja que o profeta verdadeiro sempre vai ser perseguido. João Batista veio e colocou o dedo na cara do rei Herodes e disse, você está errado em possuir a mulher do teu irmão. Mas ele foi decapitado por aquilo. Mas ele não negou a palavra. E o que temos que fazer, amado ouvinte? Será que como foi dito quando entregaram Jesus Cristo para ser julgado, e foi dito, o que faremos com este Jesus chamado Cristo? O que faremos com ele? O que faremos com a palavra? Com Barrabás, o que querem que faça? Solte Barrabás. E hoje o que estão fazendo é a mesma coisa. Estão soltando Barrabás e estão crucificando a palavra outra vez. Quando? Quando negam a palavra, quando não aceitam o batismo de Atos 2,38, é o batismo bíblico, é o batismo que Pedro pregou, que Paulo pregou. Todos os batismos registrados na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostre um batismo que não seja em nome do Senhor Jesus Cristo e eu dou a chave do meu carro com um documento para você. Não há um batismo na Bíblia, um ato feito que seja em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo foi uma ordem que Pedro atendeu a ordem e falou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Mas querem ser modernos, querem seguir a tendência, querem encher as igrejas. Mas Deus não está interessado na quantidade, Deus está interessado na qualidade. Em quem está ouvindo a sua voz, em quem está ouvindo a voz de Deus. Mas o governo hoje endossa as coisas
E a mistura da política com a religião, amado ouvinte, que coisa desgraçada é quando você vê a política e a religião misturada, e você vai ver que colocam políticos no púlpito porque querem ganhar a popularidade. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Deus, ele é o mesmo Jeová. E quando Pilatos perguntou para Jesus, quando Herodes perguntou para Jesus, se você é o rei dos judeus, fale agora aqui na nossa frente, manifeste-se. Ele ficou calado, depois ele falou, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim agora. Mas o reino de Cristo é realmente um reino inabalável. Este reinado humano está para um dia acabar. E o diabo está trabalhando cada vez mais para enganar as pessoas, e essa é uma era de engano, é uma era de enredo espiritual, é uma era em que Satanás está enganando as pessoas com uma pregação do evangelho misturado com tantas coisas. E você vai ver que quando ao natural ele explica o espiritual, veja o que aconteceu com a alimentação híbrida. Eles hibridaram o alimento, hibridaram o milho, o trigo e tanta coisa, a soja, tá tudo híbrido. E o que traz a coisa híbrida, ela mata, ela traz câncer, ela traz enfermidades, é mudada a genética, a coisa fica híbrida, produz muito, mas não há força, não há vigor, não há vida naquilo. Plante o milho híbrido, ele não vai germinar. Mas pegue o milho original e ele vai dar vida, ele vai trazer um milho novamente, mas o híbrido não traz vida. E um cristão híbrido, um cristão que não é nascido da palavra, ele não consegue germinar. Veja, a vida está na palavra. Jesus falou para os gregos que vieram falar com ele quando falaram, queremos ver a Jesus. E aí então foram falar com ele. Qual foi o sermão que ele pregou para os gregos? Ele disse, se o grão de trigo não cair e não morrer, ele fica só. Mas quando ele cai na terra e ele morre, então ele pode germinar e dar muitos frutos. O que ele estava falando ali é que ele era o grão. São João capítulo 1 fala que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, ele estava o grão, palavra, em Cristo Jesus. E se ele não quisesse ir ao Calvário para morrer e ser sepultado, ele não poderia dar frutos. E quando nós não queremos morrer para o mundo, não queremos morrer para nós mesmos, então há um grande problema. Você encontra realmente pessoas híbridas. Mas veja, eu creio no antiquado e inadulterado evangelho da verdade da Bíblia. Mas beber costumava ser imoral entre as pessoas, e agora você vê crianças que nem alcançaram a adolescência ainda bêbadas. Que mundo é esse? É um mundo do pecado, é um mundo em que o diabo está enganando as pessoas, em que parece que é bonito o ridículo. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. O antiquado evangelho ainda está sendo pregado. Deus tem uma mensagem nessa era. Deus enviou um profeta nesta era para revelar os segredos dos corações. Jogar carta costumava ser errado para os cristãos. E agora milhões assim chamados cristãos têm entretenimento em suas igrejas, jogando cartas, dando carrinhos e presentes assim por diante. É um erro. Não passa de loteria, e isso está errado, é degradante para qualquer nação. Imagine para a igreja do Deus vivo, mas o rei disse em seus dias que estava tudo bem. Então eles tiraram os altares de Deus e ergueram altares a Baal. E hoje nós temos derrubado as antigas bandeiras da santidade e justiça, e colocamos a tendência moderna de denominação. Pertencemos a certa grande ordem, chamamos-nos de cristãos porque pertencemos a uma certa ordem. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a experiência com Deus de nascer de novo, sendo cheio do Espírito Santo e purificado de uma vida de pecado e vivendo limpo e santo diante de Deus e dos homens. Isso tira o ferrão da morte e a morte se torna então uma vitória. Quando você nasce de novo, meu amado ouvinte, que coisa gloriosa é pregar o evangelho como ele é ensinar as pessoas a amarem a Deus segundo a palavra.
Mas vamos ouvir mais uma canção nesse momento e que Deus te abençoe, meu amado ouvinte, que Deus te dê a revelação da palavra. O nosso compromisso é com a palavra. Deus te abençoe. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você não fez
coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar, muitas vezes não consigo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar o irmão Denil França, né, que está ouvindo. Pastor Denil França, né? Que Deus abençoe. É um prazer cada ouvinte estarmos conectados juntos nessa condição agora, 1h14. Ainda temos 16 minutos de programação. E é muito bom nós poder estar compartilhando da palavra. E eu volto a refletir com você, amado ouvinte, que Jesus falou aqui, ó: pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Veja que é uma atitude de você renegar a si mesmo e mostrar que você é cristão. Mas parece que hoje, irmão Zé, as pessoas não têm mais tanta coragem de diferenciar, mesmo na sua maneira de viver, a questão de vestimenta, de se portar no trabalho como cristão, quando lá em Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que você tem a dizer sobre isso nessa noite, irmão Ziel? Sobre uma experiência, sobre algo, tomando essa questão de atitude, se assentar na roda de escarnecedores, mostrar com sua vida, de coisas que vão provar que é cristão, porque se for a mesma coisa, como que vai mostrar que tem uma diferença? Primeira coisa, irmão Liz, quando eu saio de casa, eu sempre peço a Deus que eu possa mostrar Jesus Cristo através da minha vida. Primeira coisa, eu já saio de casa, já faço essa oração para que as pessoas em mim, através do meu caminhar, através do meu falar, através do meu agir, eles possam enxergar Cristo em mim. Então, quando eu chego no meu trabalho, que eu trabalho às vezes numa região, outra, estou ali, as pessoas muitas vezes não me conhecem, porque não é uma empresa fixa, eu trabalho em vários lugares, então estou executando um trabalho e a pessoa chega assim: mas tu é cristão, né? Tu é crente, né? Não tem como negar. É como aqueles que olharam para Pedro e disseram: mas tu fala igual a ele. Não tinha como negar, né? Mas tu tiveste igual a ele. Tu é discípulo dele. Então, não tem como eles chegar e contar uma piada para mim. Porque a minha atitude, eu não dou aquela liberdade para que eles venham e conte aquela piada. Porque a partir do momento que eles estão lá contando piada, eu chego no meio deles. E se eu contar uma piada, já vem outra piada e outra piada. Então ali já me ajuntei na roda dos escarnecedores. E Deus lá do céu olhando isso, que ali está meu filho não dando um testemunho de mim. Que vergonha! Quando Deus olhou para Jó, ele disse: vai lá e teste ele. Testemunho de Jó, né, irmãozinho? Vai lá e toca nele e veja se ele blasfemará de mim. Então Deus tinha plena confiança no filho dele.
E hoje, quando Deus olha do céu, será que Ele tem plena confiança em você e em mim, irmão Ulisses? Eu creio que tem aquela questão que mostra que os filhos de Deus, né, que tem a semente do Evangelho, eles vão mostrar que são diferentes. Mas sem dúvida. Porque Jó, ele era um filho, ele era um eleito, ele era um escolhido, a ponto que Deus confiou e disse, pode fazer, né? Mas parece que hoje o Evangelho que é pregado, as pessoas estão vivendo, por isso que eu falei, na coisa híbrida. Não tem vida. Não tem vida. Não é sólida. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra, quer dizer, não irmão, fecha, né? Aí dentro da igreja, muitos vão ali na igreja e falam língua, profetiza, sai da igreja, vai para casa, estão adulterando, estão mentindo, estão ultrapassando, passando a perna num, mas na igreja... E não é isso que tem que ser, né, irmão Zé? Meu palavra, Deus do céu. Lá em 2 Coríntios 5:19 fala, o 5:17, creio que é, o 19. Fala o quê? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, eu vejo como que um contraste, se pregar um evangelho que não precisa mostrar que é cristão, eu penso que não é algo que não fecharia nem pela lógica humana. Ou é ou não é, quer dizer, não tem meio termo. Não existe meio termo. O que tem meio termo é lá Apocalipse 3, versículo 19 e 20, que fala da era de Laodiceia. A era de Laodiceia é uma era morna. Mas o que diz a palavra ali? Que por ser uma era morna, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer uma coisa meio termo, morna. É coisa ruim tomar uma coisa morna, né? Dá ânsia de vômito mesmo, né? Você pode ver que lá em Apocalipse 3, vamos ver aqui rapidamente... ou café, né? Qualquer coisa morna vai dar ânsia de vômito. Quer vomitar, não é tome frio alguma coisa nem quente. que não é frio nem quente, né? Eu vou ver aqui rapidinho aqui, ó. Apocalipse 3, versículo 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, quer dizer, nada fica encoberto dentro de Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Quer dizer, Deus quer ou a pessoa seja realmente incrédula ou seja cristão. Meio termo não tem com Deus. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus. Quer dizer, Deus não aceita um evangelho morno, um evangelho meio termo, um evangelho que não tem que mostrar com a vida. Pode quem quiser dizer que não é bem assim, a teologia, não. Vai pegar Pedro, Paulo, João. Paulo mesmo foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o maior erudito do dia, um dos maiores professores da Bíblia, da lei. E ele teve que ficar 3 anos e meio lá no deserto. Ele ficou num quarto lá trancado, até que Deus tirou tudo aquilo que ele considerou como lixo e imundícia. O que ele tinha aprendido de Gamaliel. Esterco, a Bíblia fala. Ele considerou como esterco e imundícia. Aquilo que ele aprendeu com Gamaliel. E tudo aquilo que ele aprendeu na teologia, ele considerou como imundícia. Porque ele aprendeu com Cristo e ele poderia dizer... Lá em 1 Coríntios 11, 23, 11, a partir do versículo 15 em diante ali, ou 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, Paulo recebeu de Deus, irmão Zé. Não foi de homem, não foi de teologia. Pode querer vir dizer, mas é assim, porque tem que ensinar, tem que aprender. Deus, ele capacita os seus. Agora veja aqui, porque não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Será que estamos servindo a Deus ou não estamos? Aí a característica dessa era, a última era que estamos vivendo, é a era de Laodiceia, é o final dos tempos. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Agora veja qual é o evangelho pregado hoje. É um evangelho de prosperidade, é um evangelho que venha para a igreja e ficará bem e tudo mais, e faça e aconteça. Isso aqui é característica da era de Laodiceia, dizendo que rico está enriquecido. E de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Meu Deus, é A verdade. característica da era de Laodiceia é essa era que estamos vivendo, a última era. O que Deus aconselha a fazer? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Veja que Deus não quer que a nudez apareça, nem natural, nem espiritual. E aí vai querer dizer que Deus só quer o coração? Não. Deus quer uma vida limpa, uma vida santa na sua presença. E vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Glória a Deus. Quer dizer, é um zelo que temos que ter na palavra. O apóstolo Paulo fala a carta a Tito, eu creio que no versículo 8, primeiro capítulo, fala que Deus escolheu para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo zeloso, amado ouvinte, um povo que zela pela palavra. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar a entender que servir a Deus é entre a vida e a morte. Estamos servindo a Deus aqui não para um mero passar tempo, mas qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Qual é o teu objetivo, irmão Oziel, de servir a Deus? É ser uma testemunha de Jesus Cristo. E alcançar o arrebatamento, né? A vida eterna, né? Vida e não eterna. só para mim. Se eu for querer só para mim, eu tô sendo egoísta. Tem a minha família, tem a minha esposa, tem meus vizinhos, tem os irmãos ali que muitas vezes tropeçam, a gente tem que estender a mão para eles. O maior objetivo nosso é esse. Assim, é vida eterna, é arrebatamento. Não pense que esse mundo aqui, para mim não tá bom, para mim é um pesadelo. Saber que temos que viver nesse mundo terrível, criar filhos num mundo como esse, em que se não é misericórdia de Deus, já tinha ficado pior ainda. Mas estamos vivendo aqui pela graça de Deus, mas o nosso maior objetivo é o arrebatamento. Deus prometeu, Jesus falou em João 14, vou preparar-vos lugar, mas voltarei para vós, e quero levar vocês para onde eu estiver, que vós possais estar também. Esse é o desejo que Deus tem, é de nos levar para perto dele, é para nos colocar em sua presença. Então que Deus possa nos ajudar nessa noite. E antes de nós orarmos aí, falta 5 minutos, eu queria pedir para o Alessandro pôr mais um hino ali para nós. E após esse hino, ou a metade do hino, vamos estar orando, o irmão Zé vai orar pela irmã Cecília, que pediu oração. E se há mais alguém que tem um pedido, quer colocar ainda, faça o pedido através da live da rádio ou pelo telefone. Se você crer, Deus, Ele pode realizar a obra na tua vida. Mas lembre-se, Deus quer a tua alma salva. Deus quer salvar. Vamos ouvir então mais um pedaço do hino aí. E depois estaremos orando então, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta.
Ele é o Deus de ontem, de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Ele te levanta. Chorar, Ele te Quando consola. oprimido, Ele te liberta. Ele te Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas. Agora no programa Encontro com a Palavra, o momento da oração. Vamos falar com Deus. Meu amado ouvinte, eu quero desejar a você uma boa semana, que Deus possa te abençoar. Foi um prazer estar com você e que você possa dar ouvido à palavra. Estaremos orando agora. Eleve teu pensamento a Deus, o irmão Zé estará orando com fé e Deus te ajudará. Deus abençoe a cada um. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, ó Deus, trazendo a Tua palavra de consolo, de conforto. Eu oro aqui pela irmã Cecília, que pediu a oração pelos seus filhos, pela sua família. Que o Senhor venha entrar naquele lar, ó Deus, e abençoar a sua vida, abençoar, Senhor, seus trabalhos, abençoar, ó Deus, sua família, que a saúde possa entrar naquele lar, que a alegria do Espírito Santo possa entrar naquele lar. E eu oro também pelos ouvintes. Vejo aqui pessoas que estão nos ouvindo, pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos. Ó Deus, pessoas de longe. E que o Senhor Jesus possa entrar nos seus corações também nesta hora. Que esta palavra de consolo vai ficar esta live, quem pode assistir novamente e ver a palavra que foi pregada. Ó Deus, entre nos corações, abençoa grandemente, que a paz do Teu poder, Senhor Jesus, possa estar ali, ó Deus, tirando todo o mal, tirando toda a raiz de amargura, tirando toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que afasta o Espírito de Deus, todo o espírito maligno que vem para perturbar, tirar a paz, que saia no nome de Jesus Cristo. Creia que Senhor Jesus pode entrar no seu coração e te dar a paz, em nome de Jesus Cristo. Palavras não podem explicar. Ele leva o Pai. A Igreja Tabernáculo do Deus Vivo apresentou o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção: Pastor Edival Pisoni. Apresentação: Irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo grande